Olá, queridos alunos, queridas alunas, pacientes, sejam muito bem-vindos à minha primeira videoaula sobre alguns casos clínicos que eu venho atendendo e colhi algum material, fui estudar o caso a fundo e vou apresentar aqui em alguns slides qual foi, né, o meu raciocínio clínico osteopático que eu levei em consideração para o tipo de alteração que essa paciente aqui apresentou no momento. Então, esse estudo aqui é sobre alguma queixas no quadril, tá? Vamos levar em consideração aqui os aspectos anatômicos, né? Focar bastante no raciocínio clínico, apresentar a anatomia e ao que há de evidência aí sobre o quadril recentemente, né? E como que está minha paciente hoje. Aliás, ela está bem, mas vamos apresentar o raciocínio clínico que me deu confiança no tratamento. Tudo bem? Deixa seu like, não esquece do like. Vamos lá. A paciente é uma paciente mulher, 55 anos. Ela chegou para mim com uma dor na região inguinal, na virilha anterior, também uma dor na região glútea supratrocantérica, posteriormente, né? Então ela tinha uma dor anteriormente na virilha e na face posterior do trocânter maior do fêmur. Também relatou que a dor aparecia quando ficava muito tempo parado. O parado seria sentado também, quando ela ficava muito tempo sentada, e durante o movimento de levantar da posição sentada, né, do sentar-levantar, ela também se queixava de dor, que teve início durante uma viagem que ela fez para a Europa aqui, foi fazer um período de férias, e acredito que ela teve uma função, né, elevada aí do aparelho locomotor aí, de conta das caminhadas. Ok, vamos direto ao ponto. Ela apresentou esse exame para mim, eu quero relacionar com anatomia com vocês. Essa é o laudo, né, que o médico observou, ó, ele diz aqui que a cobertura acetabular sobre a cabeça femoral está no limite superior da normalidade. No limite superior da normalidade para predispor a um impacto do tipo pincer. Já eu falo que é esse impacto tipo pincer, mas dá para perceber que se ele fala que está no limite superior da normalidade, eu posso considerar que ele está bem próximo do contato direto aqui, né? Deixa eu só mudar certo. Existe um contato bem próximo do limite de normalidade nessa paciente, né? Dá para observar aqui no exame dela que já existe alguns sinais, ó, de acúmulo de líquidos. Ó, que dá para perceber, por exemplo, essa seta, uma fissura já, ó, de alguma estrutura mais densa, como vocês podem observar. Um aspecto de fissura, uma descontinuidade. E também o que mais chama a atenção aqui nesse exame é já uma deformidade de algumas estruturas centrais à cabeça do fêmur, que o médico diz que é uma acentuada condropatia coxofemoral com erosão condral. Essa informação é importante. Perifoveal da cabeça femoral, grau 3. E essa informação também é importante. O que é perifoveal? Resumindo, é o local de inserção do ligamento redondo ao acetábulo. Esse é o ligamento redondo. Deixa eu engrossar aqui. Aqui está. Agora piorei a situação. Deixa eu limpar. Nessa falta anatômica, né? Essa é a estrutura de ligamento redondo. Observe nessa paciente, ó, nessa seta verde maior aqui, que essa região já está bem desgastada, né? Que ele chama de erosão condral. Então, existe aqui
uma lesão importante da cartilagem que cobre a cabeça do fêmur, bem próximo da inserção da cabeça do ligamento redondo que une o acetábulo e o fêmur. Então, isso é um aspecto importante do exame dela. Dá para ver também aqui outras fissuras importantes, ó, da face posterior do fêmur. Ó. Então, existe aqui um acúmulo de líquido, né, e uma deformidade, simbolizando aqui uma lesão de lábio. Vamos ver aqui também outro aspecto. Vamos ver depois o que seria o mecanismo que o médico cita aqui. Esse é um vídeo para ilustrar o mecanismo de impacto tipo pincer. Pincer seria a pinça mesmo, um beliscão. Nesse movimento por exemplo, de agachamento, caminhar, ó, vai machucando as estruturas, né? Vai depender da sua intensidade, né? Da sua frequência. Mas esse tipo de lesão, ó, ao longo de uma vida, pode causar alterações tanto no osso femoral quanto no osso acetabular e danificar as estruturas de tecidos moles, ó, que é o lábio e a cartilagem, tanto dentro da cavidade acetabular quanto na cabeça do osso fêmur. Esse é o impacto tipo pincer que o médico sugeriu que a paciente estava predisposta a realizar. Então, vocês observem que o impacto tipo pincer, um dos aspectos que está faltando aqui é espaço. Não tem o espaço entre algum motivo. Você tem que lembrar desses aspectos mecânicos e considerar, com a ajuda desse exame, por exemplo, que a inserção do osso do ligamento redondo está muito, muito ameaçada e a região também de lábio. Isso aqui é o impacto tipo pincer. Ó. Imagina que aqui forma um bico que o médico vai chamar daqui a pouco de osteófito. Olha aqui o triângulo aqui. Ó. Esse é a alteração estrutural do quadril dessa moça. O médico fala, de novo, né, em outras palavras, acentuada condropatia. Então, condropatia, então ele fala que a cartilagem está alterada. Isso é importante definir. Com erosão condral profunda no aspecto superior medial, certo? E na cabeça femoral, então é uma alteração no fêmur, com extensão de 1,8 cm, sem alteração óssea subcondral. Essa informação também é importante. Isso aqui garante, ou o médico observou que o osso ainda não foi danificado. Então, isso é importante, né? Uma sobrevida, é um aspecto positivo para a gente trabalhar com uma perspectiva de melhora. É como se a gente encontrasse a paciente ainda uma lesão recente, vamos dizer assim. Ele fala também que existe uma leve degeneração dos segmentos póstero superior do lábio acetabular com alteração de sinal, porém sem destacamento. Então, o lábio dela, que pode ser esse ponto aqui, ó, ele está com uma leve alteração, degeneração, porém sem deslocamento do acetábulo. Então, isso é um aspecto bom. A gente se preocupa menos com aspectos cirúrgicos, né? Já que quando o lábio se desinsere do acetábulo, é importante ancorar de novo. Aí isso é só com cirurgia.
Então, o aspecto estrutural do paciente, apesar de ter lesões importantes, favorece uma intervenção conservadora para uma melhora. Ainda dá tempo, vamos dizer assim. É importante pensar assim, ter essa confiança. Vamos lá para outro vídeo. Essa aqui é uma outra imagem, é só para ilustrar também que existe bastante líquido no fundo do acetábulo. Olha aqui. Essa imagem. Aqui, bem na inserção do ligamento. Aqui a lesão do lábio. Perfeito. Aqui é uma imagem para vocês compararem. Quando vocês forem estudar, dá pausa o vídeo e fiquem olhando o aspecto da imagem, o aspecto de uma anatomia em vivo, vocês mentalizarem a estrutura. Essa é a proposta educacional, mentalizar a estrutura quando você estiver diante de um aspecto clínico desse jeito aqui. Vamos treinar a nossa mente, vamos treinar a imagem da estrutura que você deseja tratar. Tudo bem? Então, esse aqui eu peguei na internet, né, um vídeo de um médico aí, ortopedista. Eu vou deixar todos os links de referência. Eu tenho um slide aqui que está... É uma lesão de grau 4, ele quer dizer que o osso está exposto. O osso do fêmur está exposto. Então, olha só a cartilagem. A erosão, grau 4. Nossa paciente está com grau 3. Tudo bem? Vamos ver aqui. Estou voltando. O próximo exercício é a gente mentalizar o que seria o normal. Isso aqui seria uma cartilagem normal com o ligamento redondo. Ó. Essa é a região perifoveal. Então, imagina na minha paciente essa região com esse tipo de desgaste. Vou mudar a cor aqui. Esse tipo de desgaste. Não é difícil. Não é difícil. Se você tem as referências, não é difícil. Então, essa minha paciente está com desgaste aqui. Essa região. Isso seria uma lesão de grau 4, né? É só imaginar um grau, uma intensidade menor que isso, para vocês não ficarem com medo. Vamos lá. Causas. Vou citar aqui algumas causas, né, de problemas na cartilagem. A gente pode desconsiderar o congênito, né, se o indivíduo já nasceu com a estrutura mal formada, né? Então ele vai ter prejuízos na mecânica, na estrutura e na mecânica. Tudo bem? Já no aspecto adquirido, nós temos que considerar algumas coisas, né? O desgaste natural, a cartilagem, ela não regenera. A cartilagem, ela é avascular, não recebe vasos diretamente. Imagina se aqui passasse uma artéria, como é que, se aqui passasse uma artéria, como é que ficaria? Como é que seria? Uma artéria passando aqui, ó, não seria bom, não. Imagina você amassar. Não chega a artéria em tecido condral. Desgaste, ele é um fim natural. Vai depender, claro, né? Se teve traumas físicos importantes, como quedas, né? Se você trabalha muito com o seu quadril, esportistas, se você
realiza bastante movimentos repetitivos, ou se você não realiza movimentos, se você é sedentário, se você não está com o seu peso adequado ao seu tamanho, você tem que considerar isso, aspectos mecânicos de redução de espaço. É o que vai prejudicar a reidratação e a manutenção do tecido condral, até pela falta de movimento e o atrito. Não sei se eu fui repetitivo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as perturbações viscerais, têm que ser consideradas, ainda mais nesse aspecto que eu vou considerar, que a minha observação foi olhado para isso, né? Foi direcionado para isso. E também os estresses e os traumas emocionais relacionados às desvalorizações e impotências que o indivíduo venha a mentalizar com maior frequência. Eu acabei esbarrando com essa pesquisa aqui e mostra o seguinte, o que me chamou a atenção, porque atletas, pessoas que têm um alto rendimento esportivo, atletas de alto rendimento esportivo, têm maior chance de fazer cirurgias de artroscopia. Pessoas com 17 anos de alto rendimento já tinham chances de fazer cirurgias de quadril. E é claro que atletas recreacionais, né, iam ter problemas de quadril mais velhos, né, a partir aí dos 35, 36 anos, a média começa a ficar maior. O que isso me deixou curioso é que a função, né, o hiperestresse mecânico é um fator de risco para você lesionar a cartilagem. E se você tiver um aspecto competitivo, levando em consideração os traumas emocionais vividos em solidão, de grande intensidade, de acordo com a nova medicina germânica e a biologia, os aspectos de desvalorização e impotência no atleta contribuem para o maior desgaste da cartilagem quando tudo isso for solucionado. Então, olha só, uma relação interessante se você for levar ao aspecto emocional do atleta competitivo. O que me chamou a atenção no exame dela foi a relação com o ligamento redondo. E aí fomos estudar um pouquinho quem que é o responsável por irrigar essas estruturas. Nós já sabemos que a artéria ilíaca comum, ela vai se dividir em femoral, anterior, né, externa, artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, que vai fazer a irrigação do conteúdo interno da pelve e as vísceras. Dessa artéria ilíaca interna emerge a artéria obturatória, que vai fazer a irrigação da musculatura adutora da perna. Nessa passagem, a artéria obturatória, ela tem um ramo que, junto com o ligamento redondo, vai para a cabeça do fêmur. Então, essa artéria aqui, ó, é a artéria oriunda do artéria obturatória. Seria isso aqui. A artéria obturatória vem, está passando por aqui, de repente, um ramo caminha junto com o ligamento redondo e adentra a cabeça sem nenhum contato direto com a cartilagem. A cartilagem está muito bem protegida.
certo? Fiz aqui. Se temos lesão perifoveal, essa região aqui não está com uma adequada hidratação. E essa artéria do ligamento redondo é a artéria mais próxima da lesão. Isso me chamou a atenção, que eu teria que trabalhar o aspecto, o trajeto dessa artéria, certo? Então, o trajeto dessa artéria, vamos considerar agora o aspecto visceral. Da artéria abdominal, né? A artéria abdominal se divide em ilíaca comum, que vai se dividir em ilíaca externa, que vai para a coxa, e interna, que vai para as vísceras. Vamos imaginar agora que temos uma congestão de intestino, por exemplo, ou então uma alteração de útero em mulheres, bexiga, uma congestão vascular. Você pode imaginar, pode ser que essa comunicação da artéria ilíaca interna, que vai originar a artéria obturatória, que vai dar um ramo para a cabeça do fêmur, ela pode, em algum momento, sofrer uma redução no fluxo sanguíneo para essa região aqui. Você pode imaginar que os músculos adutores, com uma função aumentada, uma tensão, pode comprimir a artéria obturatória também? Dá para imaginar, dá para perceber que o aspecto visceral para o contexto da lesão e a falta de suplemento para a regeneração, aqui, para a manutenção, né? Que uma vez lesionada, a cartilagem agora não irá se renovar. Ok? Então, eu considerei esse aspecto vascular diante da proximidade da disfunção estrutural da cartilagem. É uma ilustração que vai me dar mais segurança no trabalho. Então, isso aqui é o arco da artéria obturatória que vai dentro da cabeça. Vai fazer comunicação com outra artéria. Agora, a artéria femoral vai se dividir em profunda, e essa artéria profunda vai contribuir também para a vascularização do colo do fêmur e também da cabeça do fêmur. Esse sangue tem que chegar aqui. E se houver alteração de pressão, com que o sangue não chegue aqui, problema. Sem considerar, né, levando em consideração ainda que temos aqui o acetábulo, né? Temos o acetábulo aqui. E se tiver com esse espaço reduzido, vai ser muito difícil de realizar a manutenção dos líquidos sinoviais que reidratam a cartilagem. Concordo? Estou falando sozinho. Muito bom. O tratamento que eu mentalizei para essa paciente, nós temos um objetivo, né, que é claro, respeitando uma hierarquia dos tecidos, melhorar o aspecto neural, a sensibilização do computador, da informação, né, de perigo, e a alteração proprioceptiva do quadril, a falta de segurança, de confiança.
Reduzir a hiperatividade muscular e dor são os objetivos da terapia. Melhorar a mobilidade articular, ganhar espaço intraarticular, fundamental para a normalidade da reidratação do tecido cartilaginoso. Facilitar a cicatrização do tecido condral. Não é regeneração. Uma vez que está lesionado, nível 3, nível 4 já é uma lesão mais importante. Verificar os tecidos e articulações adjacentes, né? Não podemos esquecer do joelho, das articulações sacroiliacas, né? das vértebras lombares. Nós vamos falar um pouquinho de tudo isso. Não podemos esquecer que a principal função do quadril aí para o Homo sapiens é dar a liberdade de se locomover na posição bípede. Então, a descarga de peso e o bom alinhamento do quadril em relação ao ponto de gravidade deve estar adequado. Vamos observar o alinhamento da massa corpórea do indivíduo no espaço e observar se elas estão contribuindo ou não para uma maior aceleração do desgaste da cartilagem. Então, fatalmente, os pacientes vão ser avaliados com as ferramentas posturais clínicas para entender se o corpo dela está muito fora do eixo central. Isso vai contribuir bastante para melhorar a descarga de peso. A pessoa vai sentir menos dor pelas pressões e a cicatrização, né, a lubrificação pode acontecer de forma mais acelerada, mais rápido. Temos que considerar aqui também, né, as alterações de captor, no caso captor podal, o mais importante aqui para o caso dela, tinha dor ao ficar de pé, e os obstáculos de perna curta. Né? Imagina uma paciente com uma pelve inclinada, né? Um paciente com uma pelve mais inclinadinha, girando uma perna curta, e as alterações ascendentes. Então, esses aspectos posturais para as disfunções de quadril são muito importantes também. Na hierarquia dos tecidos, nós vamos fazer técnicas de nervos, depois com o objetivo de dessensibilização, redução da inervação ao músculo, redução do tônus muscular. Vamos trabalhar os músculos, reduzir as tensões, os espasmos, os embolos, reduzir as tensões ligamentares, para depois mobilizar a articulação, melhorar a sua qualidade de mobilização, melhorar a sua reidratação, reduzir o contato ósseo de cartilagem. Os principais nervos a serem tratados é o nervo femoral, vai fazer a inervação dos músculos flexores, o nervo obturatório, que vai fazer a inervação, e alguns ramos do ciático aqui, ó, do plexo lombo sacro. Os mais importantes é o glúteo superior e o glúteo inferior. Então, pacientes vão, em algum momento, o osteopata deve passar para avaliar essas estruturas aqui. Logo após o tratamento neural, nós precisamos agora... Isso aqui, que legal. Isso aqui é para alunos. Isso aqui é um diagrama esquemático para facilitar o estudo dos nervos responsáveis pela motricidade do quadril. Então, se você olhar aqui, o nervo femoral anterior, o nervo obturatório, aspectos mediais, o nervo glúteo inferior
para o glúteo máximo, extensão do quadril, e o nervo glúteo superior para a abdução do quadril. Vai ficar mais fácil de vocês fazerem a leitura durante a mentalização do tratamento. Ok? Esses são os músculos a serem tratados, alunos e pacientes. Então, iremos realizar técnicas para relaxar esses músculos. Glúteo máximo, piriforme, quadrado femoral, todos direcionados para a cabeça do fêmur. Então, dá para perceber que existem muitos vetores de força favorável à compressão da cabeça do fêmur ao acetábulo. E se isso ser persistente, o desgaste é maior. Então, imagina o músculo glúteo, o piriforme, o quadrado femoral espasmado. Vai acontecer um maior impacto na cabeça do fêmur. Esses músculos precisam ser tratados. Técnicas manuais osteopáticas para os músculos do quadril. Vamos ver aqui. Olha só essa foto que bonita. Piriforme. Gêmeo superior, obturatório interno, gêmeo inferior, obturatório externo. Olha o tanto de vetor de força que favorece o impacto da cabeça do fêmur no acetábulo. Esses músculos espasmados, diante de uma lesão de cartilagem, vão se espasmar para proteger a articulação e o paciente não realizar o movimento, né? Esse é o futuro. Quanto mais o paciente se recusa ao tratamento, né, mais rígido vai se tornando, mais difícil se torna melhorar isso. O aspecto osteopático, o pensamento osteopático deve estar direcionado para esses músculos e para esses vetores de força aqui. Então, realizamos técnicas para as disfunções musculares desses músculos. Os pacientes gostam muito, aliás. Nessa paciente eu também trabalhei a cápsula articular, uma cápsula fibrosa, muito forte, exatamente para manter, né, a estrutura, a articulação intacta aqui. Foi feita técnicas manuais para melhorar o aspecto de densidade desse tecido. Imagine esse tecido retraído, porque existe uma lesão interna, o corpo sabe, e a densificação ela acontece para proteção, uma retração de cápsula. Terapia manual, osteopática, para reduzir essa informação de densidade. Há evidências no nível de prata de que a terapia manual é mais eficaz do que o exercício para pessoas com osteoartrite de quadril a curto e longo prazo. Esse é um aspecto. Esse outro artigo aqui fala o quê? Usando a análise, esse artigo é do Jornal Americano de Osteopatia, Associação Americana de Osteopatia, 2014. Usando a análise de intenção de tratar, os autores descobriram que os participantes do grupo de terapia manual tiveram melhoras significativas, clinicamente importantes nos sintomas, em um ano. Eles, no grupo de terapia por exercício, também tiveram benefício sustentado em relação aos testes de desempenho físico. Observe que a terapia manual osteopática, existe evidências de
de benefícios, porém, ainda não existe uma conclusão sobre a melhor terapia para o quadril. Eu gosto bastante do exercício também. Então, ainda me faltam pesquisas, eles dizem assim que é necessário mais pesquisas com um viés de boa qualidade para dizer com conclusão que a terapia manual é evidente. E a evidência já existe. Clinicamente, eu trago esse caso clínico para vocês hoje, porque a terapia deu muito bom para a paciente, ela está muito bem, se sente muito confortável, e agora ela entende a manutenção, e quando eu passei essa aula para ela, ela entende a necessidade da osteopatia hoje, a importância de querer um tratamento conservador e poder fazer as suas atividades normalmente, né, sabendo do risco. A paciente, ela sabe do risco, ela não tem medo, ela não tem mais medo do que pode acontecer no futuro. Ou pelo menos atrasar. Ela já tem consciência disso e isso ajuda muito a terapia. Tudo bem? A arte de qualquer terapia está na seleção da técnica certa, no problema certo, no paciente certo. Então, quanto mais evidências, quanto mais parâmetros vocês tiverem em relação ao quadro clínico e em relação à queixa do paciente, tudo que ele puder te informar, estudem com atenção, relacione a anatomia, relacione as leis osteopáticas aos princípios, escolha as técnicas adequadas, não precisa ser técnicas complicadas. Se o paciente confiar no seu trabalho, se ele tiver consciência do que ele está sofrendo, você vai poder ajudar com mais eficiência, com mais confiança e fortalecer o seu raciocínio clínico. Se você fizer como eu e apresentar um quadro clínico aí para a sociedade, vamos contribuir e fortalecer a nossa classe osteopática. Tá o desafio para todos os meus amigos aí. Essa é a bibliografia, tudo de internet. E esse é a minha finalização. Agradeço. Minha página do Instagram é Dr. Márcio Aragão Nagamini. Fique à vontade para curtir lá, me seguir. Vou estar postando mais vídeos sobre casos clínicos, a fim de estudos educacionais mesmo. Muito obrigado. Deixe o like, faça o seu comentário para melhorar e enriquecer ainda mais esse trabalho. Muito obrigado.